Oi, boa tarde, boa noite, né? Vamos iniciar o podcast aqui hoje com a Fabiane Castro, ginecologista e obstetra. Eu queria iniciar pedindo para a senhora falar um pouco mais sobre a sua carreira, a formação. Pronto, eu estudei meu segundo grau no interior, Livramento de Nossa Senhora, e fui para Salvador para fazer cursinho. Eu nunca tinha visto PA, PG, cheguei para fazer cursinho encantada, porque não tinha segundo grau como vocês têm. Aí fiz cursinho e passei para enfermagem no meio do ano. Cursei enfermagem, no final do ano passei para nutrição, fiquei fazendo enfermagem e nutrição. Aí eu percebi, falei, não, eu acho que eu não quero nem enfermagem e nutrição. Eu entrei para fazer medicina. Parei e fiz cursinho, 6 meses. Passei para medicina, na Escola Baiana de Medicina, e passei na Federal, na segunda opção, que naquela época tinha segunda opção, para enfermagem. E aí comecei a fazer medicina e me encantei. Entrei na faculdade para fazer oftalmo. E comecei a dar plantão com o terceiro ano, comecei a fazer parte e me encantei pela obstetrícia. Terminei, fiz 2 anos de residência no Hospital Geral Roberto Santos. Depois fiz um ano de, que a gente chama de especialização, de pós-graduação, em patologia cervical, que é a área que eu me identifico mais. Depois fiz ultrassom. Fiquei em Salvador, tive as minhas 2 primeiras filhas. E Salvador, cidade grande, correria. Eu tinha 2 irmãos aqui e falaram, Fá, vem para Barreiras, porque Barreiras o campo é bom para obstetrícia. E já estou aqui, agora em maio vai fazer 19 anos. Já me sinto barreirense, já tenho 2 filhas em Barreiras. E eu me considero barreirense de coração. Tem uma história grande, hein? Grande. Passou várias experiências. Boa noite. Eu sou o Zé Neto e eu quero falar só uma pausa aqui para falar do nosso congresso. Nosso congresso que a gente está ajudando a organizar no dia 5 e dia 9. E a gente também tá. O link vai estar na descrição. E o congresso vai ser gratuito, porém, para você emitir o seu certificado, paga uma taxa lá, mas é bem baratinho. E tudo certo. É o quinto congresso com a Nato, né? É o congresso gratuito, galera. Vai ficar o link aí também na descrição do vídeo, também no Instagram, para a gente poder fazer a publicação. É um prazer estar te recebendo aqui, doutora. Eu queria saber, a primeira pergunta, eu queria saber qual é o melhor momento, a melhor idade para procurar um médico ginecologista? Geralmente, a menina, quando fica mocinha, a mãe quer levar o ginecologista para as orientações sexuais, orientações menstruais, que às vezes as mães não têm muita facilidade de falar com a menina. Mas a primeira consulta, se não puder nessa fase de adolescência, é quando a menina pensa ou vai iniciar a vida sexual para ver um preparo, né? Às vezes elas entram, têm a primeira relação sexual desavisada, sem um método, sem proteção. Mas ficou mocinha, começou a menstruar, talvez fosse bom para a gente introduzir tudo, asseio, fluxo menstrual, datas de menstruação, métodos contraceptivos. Então, eu acho que toda mãe que tem uma filha adolescente tem que levar, porque às vezes elas não têm. Às vezes ela fala, doutora, eu nunca vi ela sem roupa depois que ela ficou mocinha. Então, às vezes tem um bloqueio, não é que a mãe não queira, mas a gente fica assim meio receosa. E com a gente, ginecologista, elas ficam bem tranquilas. Aí, quando tá madura, que eu percebo que já tá mocinha, a gente vai introduzir a fala sobre sexo, né? Até para ela se precaver, iniciar no melhor momento possível. Então, talvez essas seriam as melhores épocas delas irem ao ginecologista. Tem um tabu em todos os aspectos, seja às vezes por questão religiosa, seja por questão da forma da mãe lidar, porque às vezes ela não teve também, a mãe não chegou a passar dessa forma para ela, então ela logo em seguida não passa. Então, o ginecologista seria a ginecologia seria essencial, né, para poder dar uma mãe, o início. tipo assim, na minha idade, né? Eu com 53 anos, na minha adolescência, talvez eu não tive abertura de falar com manhã. E hoje, eu com mais conhecimento, né? Eu tento já orientar minhas filhas. Mas não é toda mãe. Não é nem pela mãe ser jovem ou ser uma mãe mais velha. Às vezes ela não fica à vontade de falar sobre sexo com a filha, sobre orientação de métodos. Às vezes elas têm até medo de dizer que já teve a primeira menstruação. Então, essa fala com o ginecologista tem essa importância
E a gente deixa elas o mais tranquilo possível, porque se ela for na ginecologista, que ela não se sente à vontade, às vezes até a menina não vai querer trocar roupa para a médica examinar, né? Então a gente tenta deixar aquilo o mais saudável e mais tranquilo possível. A gente já vai entrar nos métodos, pode fazer. Pode falar um pouco? Vamos ver qual é o melhor método contraceptivo, que a gente viu que tem vários métodos, né? Pois é, eu vi a pergunta e talvez assim, o melhor método não exista. Eu vou encarar ou encaixar aquele que eu mais me simpatizo. Se fosse para escolher o melhor método, camisinha masculina, preservativo. Higiênico, me protege de infecção sexualmente transmissível, me protege de gravidez. Só que às vezes os casais que já têm um tempo mais longo, já tem aquela namorada ou já é casado, ah, não, eu só tenho você, você só tem a mim, a gente vai tentar um outro método. Então, aí você começa pelos métodos mais simplesinhos, eu diria que a gente tem o método mais bobinho, mais baratinho, ao método bem sofisticado. O método talvez mais simples, talvez todos tenham acesso, mais em conta, seriam as pílulas contraceptivas. O que que a pílula faz? Aqui está o útero, os ovários e as trompas. Ali, ó. Ah, fica um pouco. Essa daqui é pra. É nessa dali, ó. Ah, essa senhora pode ver. Então, o que que os métodos hormonais fazem? A gente, menina, a gente ovula uma vez por mês. O que que os métodos hormonais vão fazer? Vai bloquear a ovulação. Existem outras ações dos métodos hormonais, vai espessar muco. Então, vai ter relação sexual, mas o espermatozoide não vai subir, porque o muco, aquele tampão, fica espesso. Ou se porventura ele sobe, o espermatozoide, lembrem-se que é uma célula que se movimenta, ela nada, né? Uma célula linda. Ela, mesmo que ele suba, ele não vai encontrar óvulo, porque eu não vou ovular. Então, eu posso ter na forma hormonal a pílula, as injeções, que eu tenho injetável mensal e trimestral, os adesivos, o anel vaginal e os DIU. Então, como eu falei, geralmente a gente começa pelo menos complicado, né? Eu tenho as pílulas combinadas, que eu vou dar intervalo, a depender da dose, de 4 ou de 7 dias. Ela começa a usar no primeiro dia da menstruação, todo dia usa, acabou a cartelinha, vai ter aquela que eu vou dar pausa de 7, vai ter aquela que eu vou dar pausa de 4, e ainda tem as mais modernas que eu nem menstruo. Só que hoje em dia começa a cansar, esquece. Se for um adolescente assim que não é muito controladinha, aí a gente tenta sofisticar mais. Injetável. Eu tenho um injetável, injeçãozinha, que eu uso uma vez por mês, e eu tenho um injetável que eu vou usar a cada 3 meses. Tem menina que às vezes ganha peso com o método injetável. Ela é compatível também para meninas que estão dando de mamar. Então, esse arsenal todo que a gente está falando é ainda o arsenal hormonal. Eu tenho o adesivo, o Evra, parece um band-aid gigante, tá vendo? Esse adesivo a gente usa 3 por mês. Então, menstruei hoje, vou colocar o adesivo, geralmente escolhe-se nas costas ou região glútea alta. E fico trocando a cada 3 semanas. A cada semana, no total de 3 semanas. A gente vai falar o nome comercial, porque não tem outro no mercado. É conhecido no mercado como Evra. Então, ele também é hormonal. Qual a ação dele? Não vou ovular, o muco vai ficar espesso, o espermatozoide não vai subir, não vai acontecer a fecundação. Sim, antes que eu tinha falado. Numa menina que não está usando nenhum método, como é que acontece essa fecundação? Se ela tem relação no dia da ovulação, a gente só ovula uma vez no mês, então a gente só engravida uma vez no mês, a gente tem relação nos outros dias, porque quer, mas para engravidar só acontece um dia. Então esse espermatozoide vai subir isso aqui tudo e vai encontrar com o óvulo aqui na trompa. Então a fecundação, o encontro do óvulo com o espermatozoide vai se dar aqui na trompa. Aconteceu o encontro, a anidação, o nenenzinho vai grudar aqui dentro do útero.
No endométrio. No endométrio, exatamente, na cavidade endometrial. Existe outro método hormonal, que é o Novaring, o anel vaginal. Eu menstruo e coloco, ele parece um anelzinho da camisinha, tá vendo? Esse anelzinho de plástico aqui. Sim. Tem hoje um aplicador. As meninas que não conhecem muito o trato genital, que não sabem como colocar, às vezes tem uma resistência, porque ela acha meio grande de colocar, mas hoje já tem um aplicador que você coloca ele fechadinho e esse anel vai se acoplar aqui no colo uterino. Então, assim, também hormonal e mais prático que a pílula, porque eu deixo ele ali 21 dias. Lembra que eu falei que a pílula depende muito da usuária? Sim. Então, a menina que esquece, bagunça ciclo, vai menstruar na data errada. Então, a injetável, pílula, injetável, adesivo, Evra, anel vaginal, Novaring. Então, a ação, todos hormonais, é bem parecido. Bloqueio a ovulação, não vou engravidar, porque o óvulo, o espermatozoide não vai encontrar óvulo, porque esse óvulo não vai ser liberado pelo ovário. Mesmo que ele passe e chegue na trompa de falópio, ele não encontra. Não vai encontrar, exatamente. Até porque é um medicamento, né? E já vai fazer a ação ali, né? Isso, e outra coisa, às vezes tem outras ações, deixa esse endométrio também mais fininho, né? O endométrio é um veludo, um tapetinho que recobre outro por dentro. Essa ação hormonal também deixa esse endométrio pouco favorável para a fecundação. É como se ele ficasse meio careca, meio magrinho, meio fininho. Aí não tem como se prender na parede do endométrio, aí descama com... Exatamente. Porque o Quando eu disco- paro, eu descamo. É o disco embrionário, ele se acopla no endométrio, né? Exatamente. Exatamente. Aí a gente falou em sofisticação. Tem esse aqui, que é o queridinho das adolescentes, que é o Implanon. Imagine, eu sempre falo isso quando eu faço meus vídeos, a mãe de um adolescente saber que essa menina está protegida há 3 anos. Então, esse tubinho aqui, ele tem uma progesterona, que é o etonogestrel, que fica aqui debaixo do subcutâneo do braço e dá uma proteção. Esse ovário vai ficar parado por 3 anos. Então, assim, é um método extremamente bom e eu sempre oriento para a clientela, para meninas novinhas que estão iniciando vida sexual e que às vezes não têm maturidade suficiente para usar pílula. Porque não consegue manter o ciclo certinho, acaba esquecendo. Aí fica 2 dias. E esse filho de dose baixa, esse ovário que estava aqui bloqueado, desculpa, ele ovula. E aí eu fico 2, 3 dias sem usar, aí pode ser que eu engravide nesses dias que eu esqueci. Então, isso aqui, para mim, talvez hoje, para as meninas novinhas, seja assim o campeão. Porque para a mãe, né, para a própria paciente, você ter 3 anos de contracepção com menos efeito colateral do que a pílula, porque a pílula a gente só falou a coisa boa, mas a pílula ao longo do tempo, esse estrogênio pode cair testosterona, essas meninas caem libido, risco de trombose, celulite, câncer. Então, assim, não é um método para a gente usar por um tempo tão longo. Sim. E como que é o nome desse? Implanon. A gente vai Implanon. falar também, porque a gente não tem outro no mercado. Sim. E como que é a aplicação dele? Ele é subcutâneo. Subcutâneo. Como se fosse uma injeção, vamos supor, injeção de bezetacil, que é uma agulha mais grossinha. E aí tem anestesia local, a menina faz a dobra do bíceps, mais ou menos 4 dedos acima da preguinha aqui do cotovelo. É uma área que não é tão dolorosa. Ela anda com isso aqui, ninguém nem vê. Tô aqui com o meu Implanon, ninguém tá vendo que eu tô com dor. Entendeu como é? É muito bom. E não é que as meninas acima dos 20, 30 não possam usar. Lembra que eu falei que todo método, nem todos é 100% santo? Sim. Por que que ele também não é 100%? O que que ele pode dar de ruim? Às vezes não bloqueia 100% a menstruação e elas ficam tendo escape. Então, elas ficam tendo escape e às vezes não segura. Aí o ginecologista fala, espera que a hora para. É melhor ter um escape e não engravidar do que usar uma pílula e ter mais efeito colateral. Então, tem menina que bloqueia rápido. Tem doutor, ainda tá melando. Aí você faz uns remedinhos para diminuir um pouco, porque o que pode dar mais frequente de efeito colateral são os escape que os americanos chamam de spotting. Ficar melando a calcinha,
como se fosse restinho de menstruação. Sim, entendi. A senhora tinha me dito aí sobre esses métodos contraceptivos. Um dos principais motivos mesmo de não se utilizar tanto. Se utiliza, né? Mas o mais indicado seria esse, devido a se esquecer de fazer o uso contínuo e às vezes não ter aquela maturidade para poder admitir de que fato ocorreu. Aí às vezes ficou 2 dias sem utilizar, esqueceu, mas não vai falar para os pais, não vai falar para ginecologista. Não. Ela passa o mês todo estressada, Isso. achando que pode ter o risco de ter engravidado. Isso, aí depois não fala e acaba esses erros levando a ter essa dificuldade, né, de manter esse padrão. E em relação a senhora chegou a falar sobre os hormonais, sobre os de barreira, Não, barreira a gente não falou ainda. não? Mas ainda tem mais hormonal, não acabou não. Sim, já ia perguntar sobre... Então, a gente tem outro queridinho que se chama os DIUs hormonais. Esses de longa, eles são chamados métodos de longa duração. Métodos reversíveis de longa duração. Então, a gente tem o Mirena e o Cailena. Esse talvez seja melhor ainda em termos de efeito colateral, porque não vai precisar ter 2 passagens pelo fígado, é como se a ação fosse mais localizada. Então, eu vou ter menos spotting do que esse. Mas, às vezes, uma menininha novinha que pode ficar meio chateadinha de ter que colocar um DIU, mas uma menina mais madura, que já pariu, o DIU seja talvez a melhor escolha. Então, a gente tem o Mirena, que ele tem mais progesterona. Hoje, a gente deixa ele para tratar doença ginecológica. Meninas com mioma, adenomiose, endometriose, que queiram bloquear a menstruação, que tem um útero muito grande. Com o tempo, esse útero vai reduzir e, às vezes, eu não preciso nem fazer esterectomia. Então, eu mato 2 coisas. Eu faço contracepção e trato doença ginecológica. E eu tenho o Cailena, que é um Mirena menorzinho. Você vê que ele é um pouquinho menorzinho de tamanho, de espessura, que a gente deixa ele para meninas que não tiveram filho ou que querem só contracepção. Essa menina, ela tem que estar com o preventivo pronto, né? Exame ginecológico bem feito, sem nenhuma alteração. E tem que estar menstruada para o DIU passar. Ele vem num dispositivo que parece um canudo gigante, tá vendo? Aí eu vou menstruada, o ginecologista faz um sprayzinho anestésico e ele fica aqui dentro. Lembra da ação hormonal? Como é a ação hormonal? Bloquear a ovulação, espessar muco e tornar endométrio inóspito, inadequado para uma possível inidação, né? Ou que ocorreu a fecundação. Mas, assim, 5 anos de contracepção, talvez ainda seja melhor do que 3 anos de contracepção. Sim. E o Mirena, na bula do Brasil, ainda está como 5 anos, mas, por exemplo, se eu for comprar na bula americana, ele já tem 7 anos. Então, a Anvisa brasileira ainda não, o nosso órgão que coordena, né, venda de drogas, liberação de remédio, ainda não liberou em bula. A nossa bula é 5 anos, mas se a gente for comprar um DIU lá, o DIU já está validade de 7, você pode deixar 7, 8 anos. E essa atualização não foi feita ainda? Eu acho que é mais burocracia, né? Burocracia? Mas eu lembro que meu professor, que é o Dr. Alcimar Coutinho, um professor que você já deve ter ouvido falar, bem conhecido na ginecologia, ele até faleceu de Covid, ele já falava, muito antes desse CDC americano liberar dessa forma, que o Mirena a gente podia deixar mais tempo em meninas que queriam só reduzir. Lembra que eu falei que eu posso usar Mirena também para tratar a doença? Sim. E a gente já fazia isso em consultório. Por exemplo, uma menina que está usando por bioma. 5 anos, doutora, ainda estou sem sangrar. Vamos deixar mais. Eu já deixava com essa orientação off-label, vamos dizer assim, que ele já funcionava. Então, em breve vai chegar. Então, 5 anos é muito bom. Concordam? Demais. Eu tinha lido sobre esse Mirena e eu tinha visto que ele inibe a menstruação, né? Uhum. E então uma pessoa que tem endometriose, que é uma coisa muito sofrida para ela na menstruação,
ela já vai ajudar, porque vai inibir. É quase bala de prata. Você imagine você não menstruar. Lembra que endometriose, normalmente eu tenho que menstruar pela vagina. Sim. A menina que tem endometriose, ela tem uma menstruação retrógrada, onde células do endométrio podem migrar pelas trompas e implantar em qualquer lugar da pelve, do pé da barriga, como elas falam, né? Existem outras teorias, mas assim, eu menstruo para a vagina e menstruo nesses pontos. Então, são meninas que têm menstruações muito sofridas. Porque todo mundo tem cólica. O que é cólica? Cólica é esse útero apertar para eu sangrar. Então, eu posso ter cólica também quando eu estou abortando, eu posso ter a cólica, que a gente chama cólica, entre aspas, que não é um termo médico, mas eu posso ter uma contração quando eu estou parindo. Mas na menstruação, qualquer menina que tenha uma nota, eu viro para a menina na anamnese e falo assim, qual a nota que você tem na sua menstruação de cólica, de 0 a 10? Alguns estudiosos dizem que toda menina que tem nota acima de 7, você tem que pesquisar endometriose. Lembra que a gente estava comentando da cantora famosa que ficou 7 anos sem diagnóstico? É inadmissível. Por quê? Se eu tiver um foco de endometriose numa trompa, eu vou ter obstrução e eu não vou conseguir engravidar. Não é uma doença que me mata, não é um câncer, mas é uma doença que acaba muito com a qualidade de vida da paciente. É uma doença que pode dar muita infertilidade, porque é uma doença inflamatória. Essa pelve fica tudo inflamado. Intestino gruda. Às vezes elas têm foco entre reto e vagina. Toda menina que tem cólica, que você vira para ela assim, você tem dor para fazer cocô quando está menstruada, e ela tem esse tenesmo retal, ela pode ter foco em reto. E às vezes elas descobrem assim, então, lembra que eu falei, era para eu menstruar por aqui, só que eu vou menstruar nesses focos, e isso dá muita dor. Ah, vai juntar uma bacia de sangue se ela está menstruando ao longo da vida? Não, porque não chegam a ser focos tão gigantescos. Tem meninas que fazem ovário, volumosos endometriomas. Pode chegar até em outras estruturas, bexiga. Sim, reto, intestino grosso, principalmente. Pacientes que já fizeram cesáreas podem ter implante em umbigo. Existem relatos até de implante em fígado. Então, assim, é uma doença pouco diagnosticada e tecnicamente, se eu descubro cedo, eu posso ter uma vida tranquila. Ah, doutora, eu não tenho dinheiro para botar um DIU caro. Mas existem outras drogas que eu posso fazer. Uma menina que não tem dinheiro, eu estou lá atendendo num postinho bem simplesinho. Eu não tenho ressonância, eu não tenho marcador CA-125, mas eu tenho a clínica dela. Ela me diz isso tudo. Nem tudo dá para se fazer medicina baseada em evidência. Às vezes eu não vou ter uma evidência, um exame que prova que ela tem endometriose, mas ela tem a clínica. O que é a clínica? Ela dizer para você que ela tem dor na relação sexual, essa pelve inflamada, ela tem dor, a depender da posição, ela vai ter dor para fazer cocô, ela vai ter dor na menstruação. Às vezes são meninas que a gente chama de cólica incapacitante. É uma menina que deixa de ir para a escola porque ela tem que ir para a UPA tomar remédio na veia. É uma menina que menstruar é paninho quente, às vezes o paninho quente não resolve. Então, o que eu vinha falando? Se eu não tenho dinheiro para fazer uma gestrinona, um DIU, eu vou só bloquear a menstruação dela. E a gente tem hoje a injeção, aquela injetável trimestral, Sim. que Minha bloqueia irmã tão usa. bem. Minha irmã já utiliza. Tá vendo? Olha, assim, não pode usar mais do que 5 anos. Assim, o ideal, porque às vezes começa a perder um pouquinho de massa óssea. Talvez não fosse bom nem prudente usar tanto Por tempo. causa da questão do hormônio, né? Cai muito estrogênio. Aí não tem a fixação de cálcio nos Isso. ossos. O estrogênio é um grande estimulante de osteoblasto. Lembra osteoblasto, osteoclasto? Sim, da E formação cai dos ossos. muito. Né? Às vezes elas também têm ressecamento vaginal quando usa muito tempo. Sim, aí a gente volta para os métodos. Sim. Tá, porque a gente acabou falando da endometriose. Foi. Tá. Aí a gente vai voltar. O que faltou da gente falar? DIU de cobre. Lembra? Outro método de longa duração. Não tenho problema para menstruar. Minha menstruação é tranquila.
Eu só quero contracepção. DIU de cobre. Baratinho, o governo dá, tá nas drogas, né? Para do planejamento familiar é liberada pelo Ministério da Saúde. Eu tenho um DIU de cobre dito como normal, que é o 380, que é o maiorzinho, e eu tenho um mini para meninas que não tiveram filho ainda. A forma de colocar é bem semelhante ao Mirena e ao Kailina, o tubinho é bem parecido, tá vendo como é que ele vai entrar lá dentro? Sim. A menina tem que ter feito um preventivo, a menina tem que estar menstruada para inserir. A ação aqui é um pouquinho diferente. Lembram do íon cobre, da tabela periódica de química? Sim. O CO+, o íon cobre é espermicida. Então, o espermatozoide, ele vai subir, porque ele não vai ser morto, ele não vai ter muco, o ovário dela funciona normal, o ovário não foi bloqueado. Lembra que o método hormonal para o ovário, ela vai ovular, ela vai ter TPM, ela vai ter tudo. Mas o espermatozoide, ao entrar em contato com o cobre, ele morre. Além do que, tem ação também de efeito de corpo estranho. Ele irrita um pouquinho o endométrio e torna o meio hostil. Existe a teoria da conspiração de que se esse espermatozoide conseguir escapar e fecundar, o DIU vai agir como um corpo estranho e esse embrião não vai ficar. Mas assim, essa prova a gente nunca vai ter. É melhor que a gente pense que ele tem ação espermicida. E as meninas que engravidam, que a gente não falou, mas a gente devia chamar a atenção, nenhum desses aqui, nenhum desses que eu citei é 100%. Não tem nenhum que é 100%. Qual o único método 100%? Me diga aí, quem vai responder? Não fazer. O único método que eu não engravido é não fazer sexo. Os demais, até a laqueadura pode dar erro. Até a vasectomia. Sempre tem uma porcentagem, eu tava olhando, 2%, 1%, né? Isso, bem menos. Então, o uso perfeito, né? O uso perfeito às vezes se aproxima do 100%. Tem as pacientes que não fazem uso perfeito. Mas o que eu quero dizer é que nenhum é 100%. Ah, a laqueadura engravidou. Falei, mas você assinou lá o papel dizendo que não era 100%. Sempre tá lá. Né? Tá lá o Sempre tá lá termo falando. que assina, né? Ó lá, ó. Mas é muito raro. Esses ditos como de longa duração é muito raro, é muito difícil. Claro que vai haver casos, né? Ah, alguém engravidou. Mas assim, é mais difícil. Agora a gente vai para qual? Método de barreira? O método de barreira e os cirúrgicos. Tá. O cirúrgico. Vocês viram que foi sancionada uma lei que mudou a idade para a laqueadura? Já ouviram falar? Não. Qual a idade mínima para eu fazer uma laqueadura? A idade mínima era 25 anos. 25? Teve uma atualização, não diminuindo? Isso. Isso. Então, em março aí, começou a vigorar essa lei. Os termos de advogado, a gente não sabe, mas essa lei entrou em vigor, na qual mudou a idade mínima. Eu só podia fazer laqueadura depois que eu tivesse 25 anos e no mínimo 2 filhos. E meu parceiro, meu marido, meu companheiro tinha que assinar. O que mudou na lei? Eu quero fazer laqueadura, o homem não quer. Eu quero fazer, eu vou fazer minha laqueadura. Só que os serviços ainda não estão assim. Uma coisa é como a gente fala, né? Tá lá a lei, mas os serviços estão ainda se adaptando. E aí mudou o quê? 21 anos, 2 filhos. O que é a laqueadura? Lembra que a gente mostrou esses 2 canudinhos aqui? Que são Sim. as trompas? As trompas de É falópio. ali que é onde, né? É. Aqui. Então, trompa. Esse canudinho, ele tem que estar abertinho, né? Essa trompa. Depois da relação, o espermatozoide vai encontrar com o óvulo aqui. Então, ovário é importante? É importante. Mas trompa também tem sua importância. O que vai acontecer? O método é o quê? Amarrar e cortar. Imagine aqui como a trompa. Se eu for fazer por vídeo, eu só coloco um anelzinho, parece aquelas anelzinhos de fazer rabinho de cabelo, aquelas borrachinhas de dinheiro miniatura. Por vídeo, só coloca aquele anelzinho. Já, quando a gente faz aberto, a gente amarra e corta. O paciente, doutora, eu quero saber se amarrou ou cortou. É tudo a mesma coisa. Então,
o canudinho deixa de ficar pérvio. Por quê? O espermatozoide vai chegar aqui e ele vai estar fechado. Ele vai estar parado, né? Então, eu vou ter relação, eu vou ovular, mas o espermatozoide não vai encontrar óvulo. E o que vai acontecer com esse óvulo? O óvulo é uma célula, o óvulo vai ser absorvido pelo corpo. Então, é um método seguro, talvez, seja o que mais se aproxima do 100%, mas eu acho que a menina só deve fazer após pensar muito, porque é grande o número de meninas que arrependem-se. Hoje eu tenho 21 anos, 2 filhos, estou cansada, criança cansa, não estou dormindo bem. Mas quando chega aos 35, eu caso de novo. E aquele meu marido quer ter outro filho, e aí? Então, eu sou muito mais a favor de um reversível de longa duração do que um irreversível. Entendeu? Então, eu faço essa laqueadura e aí? Ah, os neném estão velhos. Eu tenho uma filha de 19 anos e eu tenho uma de 10 anos, que eu pari aos 42 anos. Se eu tivesse feito a laqueadura, eu não teria tido a menininha, né? Uma Então, decisão assim, importante. e outra coisa, o que eu observo? Isso aí não foi o livro, não foi o professor que me ensinou. Foram esses anos atendendo meninas, que a maioria que faz laqueadura arrepende-se. Arrepende-se. Não é um percentual pequeno, não. Então, o que queiramos fazer, que façamos, mas assim, tem que se pensar muito. Porque fez, fez. Não tem como voltar atrás. Eu não trouxe fotinha para a gente explicar da vasectomia. A vasectomia é a esterilização masculina. O homem também. A mulher não quer, eu quero ter mais um filho, mas aí, se ele se retor, ele pode dizer para o médico, você nem assinar, não, eu vou lá e faço. O homem é mais fácil de conseguir, às vezes, porque é mais fácil a cirurgia nele. Porque com anestesia local, a mulher precisa de um protocolo maior, precisa abrir barriga, precisa abrir abdômen, a gente está falando termos mais simplesinhos assim, mas precisa de uma incisão, precisa de um internamento. Então, assim, apesar da lei já estar em vigor, ainda não está. Eu quero chegar lá na maternidade, né? Eu quero fazer laqueadura. Ainda não está tão simplesinho como está escrito lá nos papéis das leis. Aí faltou o método de barreira. Método de Camisinha barreira. feminina e masculina. A gente já comentou no início. Sobre a masculina. A masculina, quando o casal tem mais tempo de convivência, que a menina sabe o dia fértil. Lembra que a gente falou que a gente só engravida um dia no mês? Geralmente, esse dia é o 14º depois da menstruação. Então, a menina sabe que está ovulando, porque libera tipo uma secreção clarinha, como se fosse um catarrinho transparente. A temperatura corporal aumenta e ela às vezes tem uma dorzinha num ou no outro ovário. Porque essa ovulação, em algumas meninas, ela pode ter uma dorzinha porque pinga um pouquinho de água na cavidade pélvica. Então, mas é só um dia? Não. O que a gente faz? Porque nem todo mundo é um reloginho. Às vezes era para eu ovular 13º, eu ovulei 15º. Ou às vezes era para eu ovular 14º, eu ovulei 12º. Aí a gente pega esse 14º dia e vai colocar 3 dias antes, 3 dias depois, como período fértil. Então, esses 7 dias, o dia da ovulação, 3 dias antes, 3 dias depois, a gente tem relação sexual com camisinha, porque esse período é o período mais perigoso para engravidar. Então, é a tabela, né? Nesse período, caso eu queira ter relação, eu vou usar a camisinha. Porque se eu ovular, o espermatozoide não vai subir. A proteção a mais. Isso. Mas é isso que eu estou falando. A clientela jovem, né, que seria o tema dos coleguinhas de vocês, às vezes encontra a namorada bem no dia fértil. Como é que vai ser? Eu acho que funciona mais, talvez para casais. Uma menina que está mais organizadinha com o ciclo dela. Então, assim, talvez a camisinha mais para proteger de infecção sexualmente transmissível do que mesmo como contracepção, tá? Mas se puder usar o método, então um namorado novo. Ai, meu Deus. E aí? Talvez seja bom usar uma camisinha.
né? Eu fui para uma festa, era uma relação que eu não estava, não me organizei para ter camisinha. Casais que fazem a tabela, né? Ou para proteção. A gente tem que sempre encabeçar a nossa batalha contra a infecção sexualmente transmissível, porque protege das piores, né? Aquelas transmitidas pelo sêmen, a camisinha talvez ainda seja a melhor forma de proteção. Tem a feminina que eu trouxe, mas essa aqui não caiu muito no gosto. É como se fosse um tubo grande, né? Como se Ela é fosse uma pouco usada, camisinha né? gigante. Então, isso aqui vai ficar na frente da vulva da menina e esse anelzinho cobriria, esse canudo todo aqui, cobriria o canal vaginal. Mas não é toda menina que acerta colocar, porque é toda uma ciência para colocar isso aqui tapa, acaba protegendo até mais do que a camisinha masculina, porque protege mais a vulva. Mas, assim, o governo dá também, mas, assim, não foi um método que emplacou muito. Não é tão utilizado. Não, não, não. A entradinha dela parece com o diafragma. Quando a senhora chegou, eu vi, eu tava achando que era ela. Então, assim, é conhecida também como método de barreira, mas talvez entre a feminina e a masculina, talvez assim, eu guardei essa aqui para mostrar, mas assim, a gente até esquece, nós ginecologistas esquecemos até de indicar. Só quando a gente tem palestrinha assim que a gente mostra. O diafragma eu não trouxe, mas é como se fosse uma camisinha dessa mais grossinha, como se fosse um copinho arredondado, como se fosse um capuz. Ele entra fechado, a paciente coloca espermicida e vai cobrir colo. Então, eu vou ter relação, mas o espermatozoide não vai subir, porque esse copinho tampa, tá? É conhecido também como método de barreira. Tem um tempão que eu não vejo diafragma. De método faltou qual? O cirurgião já falou, o de barreira Laqueadura. e o hormonal. E o hormonal? Acho que não ficou nenhum sem falar, né? Acho que não. Tá. Finalizamos essa parte ou tem alguma. Querem falar de mais alguma coisa? Não falei que só planejamento era uma hora? Você vai falar aí sobre a 3? Sobre a 3? Ah, pode ser. Então, tem. Cada vez as mulheres estão. Essa é bem importante, né? Você dá uma olhada. Cada vez elas estão no mercado de trabalho e estão deixando para ter filhos Mais tarde. mais tarde. Você acha que tem algum impacto deixar para depois? A maternidade tardia tem sido uma realidade. Eu sempre aviso. Talvez eu seja a que mais pregue essa. O ideal é não deixar passar dos 35 anos para meu primeiro filho. Por quê? Lembra que eu falei das doenças induzidas pelo estrogênio? Se eu não bloquear esse ovário de alguma forma, eu posso no futuro ter doenças estimuladas pelo estrogênio e a mais comum são os miomas, a adenomiose e a endometriose. A medicina, a obstetrícia, a ginecologia é muito romântica, né? Vocês vão ver na obstetrícia a primeira cesárea, então tudo assim, nomes de pessoas que existiram. E o dito popular, então os antigos falam assim, não teve filho, vai ter mioma. Sim. Então, se a gente não fizer nada ao longo do tempo, essa menina vai ter uma patologia ginecológica estimulada pelo estrogênio que vai dificultar o futuro reprodutivo dela. Ah, eu tenho que terminar minha pós. Ixi, doutora, ainda estou fazendo doutorado. E aí, quando ela se vê, você vai lá para aquele ovário, né? A reserva ovariana cai, não consegue engravidar por vias normais, aí tem que gastar para fazer uma fertilização in vitro. Às vezes estimula, esse ovário não produz tanto folículo, e aí o que acontece? Tem que fazer óvulo de doador. Então, e aí congelar óvulo. Congelar Caro, né? óvulo, eu acho que é muito assim, não é talvez a nossa realidade. É uma média o quê? De 1.800, 2.500. Só que não é congelar, a menina tem que passar por um processo, o esterileuta captar esses óvulos e serem guardados, né? É um ano, essas clínicas cobram um ano para você manter esses óvulos. Então, assim, eu acho que o ideal é a gente não retardar tanto.
Ah, a senhora engravidou com 42, mas já foi minha quarta filha. Então, assim, eu vou deixar para ter meu primeiro filho com 42 anos? Não. Às vezes o ovário já não está tão bom, meu óvulo já não está tão bom. Aí eu descubro uma obstrução. Aí, quando o tempo vai indo, minha reserva ovariana vai embora e o meu desejo, às vezes, não se realiza. É. Acaba que não tem tanta condição financeira, né, pra... Que é a nossa realidade, claro, né? Eu tenho minha clientela que guarda, e que guardou. Mas e a que não pode? Que talvez seja 90%, 95% da população. Muita gente organiza a vida para poder ter os filhos lá para frente e também não faz aquele acompanhamento também ginecológico e acaba que no período que quer fazer, né, ter o filho, vai descobrindo algum problema. Aí Muito vai, bom. vai trazer, tentar resolver o problema para poder dar andamento, para poder ter a gravidez, e às vezes tarda e dificulta, ou acaba até não conseguindo muitas das vezes. Mas você falou certo. Às vezes uma menina que vem só faz preventivo, tem um tempão que não faz ultrassom. Ah, parei pílula, doutora, estava engordando. Aí quando você vai ver aquele útero saco de laranja, cheio de mioma. Aí opera, esse útero fica endurecido. Então, assim, às vezes eu tenho feito minha parte, eu sempre alerto. Se você conversar com qualquer paciente minha com mais de 35 anos, com certeza eu já dei o aviso. Eu já dei o aviso. Olha, mulher tem prazo. Ovário, diferente de testículo. Você vê homem de 60 anos sendo pai. Uhum. Às vezes não tem uma ereção boa, mas tem uma função testicular boa. Então, assim, ovário não dura igual testículo. Você vai ver homens, aí uma vez um interno comigo no ambulatório, ele falou assim, doutora, meu pai me teve com 60, ele ficou com isso na cabeça, né? Então, eu tenho 53 anos, eu posso ter mais filho? Só se eu fizer um óvulo de doador, que eu não tenho mais óvulos. Então, assim, a natureza para a menina é mais cruel do que para o menino. Então, mulher tem prazo. Ah, não tem. Ah, Cláudia Raia, vamos falar da cantora, da cantora famosa. Mas, assim, é todo mundo que tem dinheiro para uma gravidez com tanta tecnologia? Não é. Né? A nossa realidade é outra. Então, os nossos ovários têm vida, eles não vão ficar. Vai chegar uma hora que ele vai andar de muleta, ele vai para cadeira de rodas, ele vai para UTI e ele para. E aí, para eu voltar a ter uma vida saudável, eu tenho que fazer reposição hormonal, que talvez a gente pode fazer isso outro dia, falar sobre reposição hormonal. Eu tinha visto até mesmo. Hormônio é vida, hormônio é vida. Eu tinha visto até mesmo que tem doenças mesmo quando tem o nascimento do bebê devido à idade também da fecundação. Porque a gente, é como a senhora tinha dito, dependendo da idade, vai andando de muleta e assim por diante. Tanto E o o homem... óvulo velho, lembra? Que Sim. esse óvulo que está aqui está comigo desde o útero da minha mãe. Sim. Testículo não, o espermatozoide ele é todo Vai se dia um renovando, novinho. né? Todo dia um novinho. E esse óvulo aqui de 40, ele vai ter 40. É aquela coisa que a mulher já tem tudo certinho dela e o homem produz, né? Exatamente. Eu nasci com aquela população. As meninas que fazem FIV, aí eu produzi 18 óvulos. 18 meses aí que ela vai, talvez, menopausar mais cedo. E ainda tem isso. Aí tem no caso, a fecundação, às vezes, a idade de ambos, né? E acaba dando a formação de um indivíduo com alguma doença devido a isso, essa má formação genética, essas características, herança genética devido a isso. Por isso que os esterileutas, às vezes, sugerem óvulos de doador na menina muito velha. Velha, entre aspas. Na menina que passou da idade ideal, né? Não somos velhas. Mas passou de 40 a 42, pode dar problema. A senhora falou das questões dos hormônios. Tem até aqui mas, tipo, eu teria que falar bastante, mas uma pincelada rápida. Por que tem profissionais que não gostam dessa conduta? Da terapia hormonal. Lembra Hormonal. da polêmica aí dos anabolizantes? O ginecologista não tem medo dessa polêmica, porque eu, ginecologista, eu não faço terapia hormonal como anabolizante. Claro que a gente sabe que existe o mercado negro das meninas que querem usar anabolizante para ficarem musculosas, Trincadas. melhorarem a performance física e sexual. Mas o ginecologista, ele faz a reposição hormonal na menina que precisa. Lembra que eu falei que o ovário uma hora vai parar? Ou produzir pouquinho?
Uhum. Uma menina no climatério, ela precisa muito de estrogênio. E a progesterona, então, depois dos 40, 45, cada dia que passa produz menos. Testosterona também, ela começa a repor. Por que essa menina fica bem quando ela repõe? Ela começa a ficar com fadiga crônica, cansada, não pensa em sexo, ganham peso, estão sempre sonolentas, perdem o viço, o brilho da pele, a lubrificação vaginal. Então, quando bem indicado, hormônio é vida. Mas não é todo mundo que pode usar hormônio. Doutora, eu tenho uma irmã com câncer de mama. Se você não puder fazer o exame para saber se você tem chance, talvez fosse prudente você não usar. Então, às vezes, eu quero e não posso. Eu sou fumante, deu merda, também não vai poder usar. Uhum. Eu já tive trombose. Eu tenho uma alteração no meu fígado, eu tenho uma esteatose, eu tenho uma cirrose, eu também não posso usar. Então, existem patologias que proíbem. Então, é bom para quem pode, mas o que se falou na mídia, saiu várias leis proibindo o uso inadequado. Proibindo para uma menina que quer usar sem imaginar que aquele hormônio em alta dose pode dar um monte de problema. Sim, a gente não falou do hormônio, e a gente estava falando em contracepção, da gestrinona. Essa não é bioidêntica nem isomolecular, mas é uma progesterona, que é bala de prata, para tratar doenças ginecológicas. Lembra que eu falei das doenças induzidas pelo estrogênio? Sim. Adenomiose, miomatose e endometriose. Como que é o nome dele? Gestrinona. Então, assim, é reposição hormonal? Não, não é reposição, porque eu não produzo gestrinona. A gestrinona é um hormônio que você bloqueia estrogênio e impede o crescimento dessas doenças que eu citei. Em algumas doses, ela também inibe a ovulação. A testosterona, ela começa a cair. Você vê meninas de 20 anos, às vezes com testosterona baixa, não tem idade. A usuária de pílula vai ter, lembra que eu falei que os métodos com hormônios sintéticos cai a testosterona? Sim. E vai ter uma hora que na menina que não usa nada que essa testosterona vai cair. E são aquelas queixas que eu citei. Estou sempre muito cansada. O marido queixa, eu estou desanimada. Aí você repõe e ela começa a ter qualidade de vida. Então, assim, o médico que tem medo, às vezes tem medo por desconhecer. E, às vezes, quando bem indicado, a qualidade de vida daquela mulher é outra. Você pode fazer a reposição na forma de gel, você pode passar com uma substânciazinha que é absorvida pela pele, ou na forma de implante. Umas cápsulazinhas que você coloca na região glútea alta e no homem no flanco. Vai ter uma época que o homem também precisa repor testosterona. O testículo produz pouco, essa testosterona se perde por alguma patologia masculina. Então, a polêmica do hormônio é isso, é usar de forma desavisada e sem indicação médica. Porque é importante fazer a análise também do indivíduo em si para poder saber se ele pode usar, quais são os problemas que pode levar, né? Para poder ter um prognóstico, um diagnóstico exato do que pode ou não ser utilizado, né? É isso que eu falei, às vezes eu quero e não posso. Não posso porque não, se você fizer, você corre algum risco. Mas a menina que precisa e que não tem problema nenhum, a qualidade de vida muda muito. Então é isso. O foco principal, até é bom dar ênfase, né? Quando fazer um corte, é botar isso. Tem muita situação que a gente quer fazer uma coisa, mas a gente não pode antes de uma análise, de um diagnóstico exato, para saber de fato o que você pode fazer no seu organismo para não piorar daqui para frente. Não adianta você querer fazer uma coisa por vontade, eu quero melhorar meu corpo, minha performance física naquele momento, e logo na frente você vai perder tudo porque você vai ter que fazer o tratamento de alguma coisa que possivelmente você possa ter, se você não diagnosticar. Eu já perdi paciente que queria fazer só para não menstruar ou porque queria sem doença. Não, você não quer menstruar, só menstruar? Vamos botar mirena. Então, lembra que eu falei que toda droga ela é boazinha de um lado e às vezes ruinzinha de outro? A gestrinona, as meninas que têm endometriose, elas pulam, ficam alegres, doutora, minha vida é outra, eu não sinto mais dor, eu consigo fazer sexo sem dor, eu não tenho mais cólica. Mas o que ela pode dar? Uma acnezinha,
cai um pouquinho do cabelinho. Então, eu tenho uma doença grave, chata, que pode mexer com minha fertilidade futura, eu suporto o efeito colateral. Mas uma menina que quer usar só para hipertrofia, então ela ficou malhada, perdeu o cabelo. Ficou malhada, ficou com pele ruim. Hipertrofia de corda vocal, que algumas usam muito. Se você vê uma menina toda malhada, bonita, mas você vê aquela voz gravezinha, aquela voz rouquinha, aquela menina, ela está usando testosterona sintética ou gestrinona. E quando é pior, hipertrofia de clitóris. Entendeu? Ah, eu quero fazer cirurgia para colocar clitóris no lugar. Então, às vezes algumas não se aborrecem, porque a performance sexual acaba ficando melhor, né? Mas, assim, esteticamente, não é o mais saudável. Então, eu defendo gestrinona, defendo reposição hormonal nas indicações corretas. Por efeito estético, que fique bem claro, é proibido, mas para mim essa proibição não me atingiu, porque eu, tecnicamente, nunca fui a favor de fazer reposição hormonal para ficar com hipertrofia muscular, ok? Então, eu gostei da senhora falar também que a senhora trata com hormônio. E tem muitos profissionais que não optam por não fazer o uso hormonal com medo, né? Então tem que fazer uma anamnese bem feita, saber se ela fuma, se ela... Na realidade, às vezes, assim, a gente vai passando dos anos e às vezes a gente, assim, tem que, às vezes, se atualizar, né? Se atualizar. Às vezes, talvez até eu tivesse um pouquinho de medo há uns 4 anos atrás. Aí eu tenho estudado mais e tenho visto, assim, que quando bem indicado, é a qualidade de vida tanto da doentinha ginecológica, que tem as doenças ginecológicas, quanto as climatéricas. Lembra que eu falei que vai chegar uma hora que o ovário para? Sim. Sim, essa menina não vai ter mais libido, não vai ter mais lubrificação vaginal, vai ficar com a cara seca, não vai dormir, não vai ter forma feminina, só porque o ovário dela parou? Não, o ovário dela parou, mas a gente vai tentar repor o hormônio que está faltando. Então, essa menina volta a ficar bonita, volta a ter gás, ela vai pensar mais em sexo, ela vai lubrificar a vagina dela de volta, ela vai melhorar a pele, ela vai melhorar sono, ok? Então, quando bem indicado, hormônio é muito bom. Na ocasião correta, né? Na ocasião correta. Sim, sim. Agora vamos falar um pouco de gravidez. Gravidez... a senhora... Não, primeiro vamos falar aqui ainda sobre... A gente podia já pular para a questão da depressão pós-parto, né? As possibilidades da depressão pós-parto, que é importante também para a gente dar ênfase, né? Pronto. Vamos falar um pouquinho de puerpério, maternidade, né? Isso. Então, a senhora, em relação ao puerpério, quais os problemas que acometem mulher nessa fase? Às vezes nós, obstetras, esquecemos de fazer alguns avisos para as meninas que vão parir, ou que estão paridas, ou no pré-natal. Porque hoje existe muito glamour, né? Da maternidade, do golden hour, do meu mensário, do chá da revelação, é avião, é chá com bola, é não sei o quê. E nós, às vezes, esquecemos de dizer que a realidade é uma realidade boa, mas que essa realidade, às vezes, tem umas dorzinhas, né? Eu vou amamentar, meu mamilo pode fazer uma fissura, eu posso ter dor. Aquela criatura que estava no útero, meu neném, vai depender de mim para tudo. E às vezes a gente fica meio assim, meu Deus, às vezes não tenho tempo para fazer xixi. Por isso que se fala tanto em Natal rede de apoio, né? Às vezes eu estou passando hidratante, doutor, eu não tenho tempo de passar hidratante, que esse menino chora. E às vezes nós esquecemos de preparar para a dor, né? A gente só prepara para o glamour, para aquela fotona, com peso e segurando o neném. Eu mesmo faço foto em todos os meus partos. E é a foto, eu cheguei, a comidinha, e no outro dia você vai lá, tá aquela menina que quase não dormiu, porque ela fica olhando para ver se o neném tá vivo. Gato e cachorro, já viram gato e cachorro depois que pare? Ele não garga o bicho, ninguém toca no bicho, encosta numa gatinha recém-parida.
Então, a gente é gato e cachorro? Não, mas os mamíferos, a produção hormonal dos mamíferos são iguais em todos os mamíferos. Então, aquela cria, eu tenho medo de que alguém toque, eu tenho medo que ela morra. Eu fico só olhando para ver se está viva. Então, você bota a mãozinha na barriga para ver se o neném está respirando, o neném está dormindo demais. Então, assim, se a gente não tiver preparado, às vezes, essa queda brusca hormonal, minha placenta é retirada, minha progesterona, que estava em 1000 e tanto, amanhã não tem nada. Aí eu começo a ter dificuldade para dormir, eu começo a ficar chorosa, eu tenho dor, numa cesariana eu vou ter dor para levantar, no parto normal, meu períneo dói, é o útero que volta para um lugar. A gente esquece de avisar que às vezes no início da lactação, aquele mamilo também pode doer, Resseca, né? às vezes faz uma fissura. Então, assim, talvez nós, né, da área de saúde, vocês em breve, não é alertar para o pior, mas preparar. Olha, esse neném está ficando maiorzinho. Eu sempre falo isso. Vá no salão, vá numa padaria comprar um pão, sair um pouquinho de casa, porque a clausura, eu saía, trabalhava todo dia. Eu tenho que ficar ali no mínimo 7 a 10 dias com aquele neném 24 horas. Imagine. Então, o cansaço físico, o cansaço emocional, então talvez mãe, geralmente as nossas mães, né, as avós, os bebês são importantes nessa fase. Tem a depressão pós-parto também, Exato. que é nessa época, né, do puerpério? É o Como é que blues funciona? puerperal. Lembra do É, blues, o daquela música Baby americana? Blue. Exatamente. O que é o blues? O baby blue. O blue é um ritmo americano meio choroso, meio tristonho. Às vezes é só o baby blue mesmo, só a tristeza, o choro, que elas melhoram. Mas algumas ficam muito mal. Então E às vezes ia ser bem medicada. esse Baby Blue é a depressão pós-parto? Posso Exato, falar assim? levinha. Levinha. Isso, a grande maioria vai ter. A Uhum. grande maioria vai ter. Do nada eu comecei a chorar. Do nada, doutor, eu estava bem. Então, aquela sensação de não dar conta, o cansaço físico, por não estar dormindo, né? A privação de sono. Aquele neném que depende de mim para tudo. E eu não sei se aquele choro é de fome, eu não sei se aquele choro é porque a fralda está molhada, eu não sei se aquele choro é de manhã. Então, assim, a grande maioria vai passar por essas horinhas desagradáveis, algumas são mais fortes. E outras, às vezes, precisam mesmo de ajuda. Eu tinha visto também um estudo que dizia que as mulheres que teve depressão pós-parto é comum, tem uma maior probabilidade delas terem depressão também em outro momento da vida delas. Eu ia perguntar isso, é tardia, pode acontecer? Pode, pode. Eu posso também nunca ter tido no parto e ter depois. Mas existe essa correlação mesmo. Algumas têm. Quando é que eu sei que uma delas vai ter? Eu faço a cesárea hoje, de tardinha eu olho, e no outro dia de manhã eu vou visitar. E aí, dormiu quantas horas? Dormi nada. Então eu sei que aquela corre o risco de pirar um pouquinho, porque ela não confia em ninguém. Falei, mas não estava aqui a pessoa para o neném? Mas eu olhei, ela estava cochilando. A maioria não dorme, porque assim, com o passar do tempo, eu vou ficar nessa neura todo o meu puerpério? Não. Com o passar do tempo, parece que a nossa audição fica mais aguçada, aí você começa a ouvir o soninho, o ressonar do neném, aquele ruídozinho, parece que você se acostuma e você fica com aquele sono mais lento, mas você consegue apagar algumas horas. Lembra que o sono de descanso, aquela fase REM que você tem que dar uma apagada no cérebro? Então, sua ansiedade é tão grande, aí sua suprarrenal não para, aí você fica, né, o cortisol alto, aí você não relaxa, você não dorme. E a privação de sono também é um dos fatores para a gente desenvolver a depressão pós-parto. Além de tudo que eu citei, convalescência, dor, cansaço, queda hormonal. E, tipo, na parte de amamentação, tem, tem os riscos também, né, de machucar e tal, e de... Isso, a pega perfeita, né? Tem as melhores formas para poder ter uma alimentação correta, sadia, tanto para o bebê quanto para a mãe. Algumas. Existem as técnicas, né, de perceber se a linguinha do neném, a areola, ela tem que estar toda abocanhada a boquinha do neném tem que cobrir ela por completo. Então,
Às vezes o neném pega só o mamilo, não pega a areola toda. Olha só, ela trouxe até a imagem. Então, assim, às vezes é o neném que tem que fazer aquele cortinho da linguinha, porque ele não consegue elevar o mento com a língua para fazer a pega. E às vezes essa fissura dói. Às vezes eu esqueço a dor lá embaixo do meu períneo, do meu abdômen, e começo a ter a dorzinha da mastitezinha que às vezes a gente tem. E às vezes quando não tem essas patologias, é uma coisa muito boa, né? A pessoa Mas assim, amamentação. o que a gente tem que deixar claro, que esse incômodo é só no começo. É só no começo. Não vai ficar assim. Não vai Em 2, ficar. 3 dias a gente começa a adaptar, porque às vezes quando o leite chega, que é a pojadura que fala, às vezes ela chega a ter febre. Porque esse leite chega de uma vez. E às vezes o Uma coisa neném que não nunca tomou passou leite ali, né? E às vezes é como se o peito ficasse duro, quente. E às vezes tem que ordenhar, você tem que esvaziar essa mama, porque às vezes no início a oferta é maior do que a procura. Com o tempo começa a adaptar, eu produzo o que o neném precisa, mas quando chega, chega de vez. E às vezes esse leite acumula, bactériazinha da boquinha do neném ou da minha pele, pode passar por esse ducto e inflamar um lóbulozinho da mama e eu fazer uma mastite. E a retirada de leite, ela é bem dolorosa, né? Não, mas hoje tem técnicas, né? Essas meninas que fazem orientação de puerpério e lactação, tem umas técnicas e às vezes esse esvaziar dá um conforto, né? Aquela febrona, aquela dor passa a não ter tanto. Olha só que legal. Dia 19, sexta-feira, a gente teve o dia, a senhora ficou sabendo? É o dia mundial do Doação de leite. doação Eu de vi alguns no leite. Instagram, eu vi. E Tem mulher que produz, que consegue tirar, sabia? E Muito. o Brasil é o banco que tem mais, né? O país que tem mais. A senhora podia falar um pouco como que é benéfico essa? Tem mãe, lembra que eu falei que tem mãe que vai produzir mais do que algumas mães? Como é que a mãe sabe que está produzindo? O neném ganha peso. Os pediatras têm umas continhas, mas eu acho que, pelo me lembro, é uns 30 gramas por dia que esse neném tem que ganhar. E às vezes o neném não está ganhando peso. Às vezes é uma mãe que não está dormindo, é uma produção que não está tão boa, e essa mãe precisa de fórmula para poder dar para o neném. Já tem mãe que tem tanto que ela pode botar no copinho, congelar ou congelar para o uso próprio quando ela for trabalhar, ou deixar no hospital grande, porque eles esterilizam e serve para outro bebê de uma mãe que não tem, né, os prematuros ou mães que não produzem ou que não podem amamentar, né, tem doenças que são proibidas, né, que a mãe amamente. Mas é louvável. Eu vi mesmo alguns comentários, não sabia da data certa, mas eu soube mesmo. E tem um processo todinho, né? Tem a questão questão da doação ser doa, tem que fazer uma análise também da doadora. Tudo corretamente para não ter uma piora, né? Às vezes é melhor cuidar para poder a oferta ser, como posso dizer, uma boa oferta, né? Mas essas mães são avaliadas, né? Esse leite é congelado, passado por esterilização. Então, assim, é como eu falei do hormônio, nem todo mundo que quer pode, né? Às vezes eu tenho uma doença sistêmica que eu não sabia e não posso doar, né? Uma doença infecciosa. Agora, o nosso tempo tá chegando ao fim mesmo. 29, Eles estão ali. 29, acabou já. Já acabou. Eles estão com o reloginho ali. Eu queria pra acabar, Devia ficar o relógio ali, ó. É verdade. pra acabar, doutora, a gente pode ir até que horas? Até 9h15, né, que você falou? 5 minutos. Então, as considerações finais da senhora. Então, eu queria te agradecer bastante e falar que eu e o Guilherme, a gente conversava, a gente sempre falou que queria trazer uma pessoa aqui que viesse mostrar alguma peça anatômica, né? Mas como é que um ginecologista vai falar de um DIU sem mostrar o DIU? Não tem como. Não tem como. Não é? Mas foi muito louvável mostrar até como o funcionamento e para orientar mesmo a população. Parabéns, viu? Agradecemos muito a sua presença e temos um presentinho para a senhora. Gente, aqui, ó, minhas amigas vão morrer de inveja. A senhora foi a nossa terceira entrevistada. Gente, Eu vou dizer, a gente vai tirar a fotinha para agradeço. postar. E assim, eu queria dizer que eu acho louvável. Por quê?
Para vocês fazerem isso aqui, vocês tiveram que dar uma lidinha, né? Deu uma Sim. lidinha, o que é DIU, né? Ah, eu nem dei a matéria ainda. Mas lembrem-se de uma coisa: o que a gente aprende, ninguém toma. Né? Pode ele tomar tudo, seu carro, seu dinheiro, sua carteira, mas o que está aqui, ó, ninguém toma. E o que a gente aprende vai servir para o meu futuro. Ah, eu nem vou ser ginecologista. Mas lembra que tem uma provinha que eu faço quando eu acabo para entrar na residência? Sim. Então, Achei quando eu tô com os importante. meninos lá no laboratório, tô mostrando vulva, um monte de veia, não vou fazer ginecologia não. Mas tem que aprender, porque lá na provinha vai cair. Então, assim, mesmo que eu não faça, eu sempre falo essa frase com os meninos, eu não sou ortopedista, mas eu sei mais ou menos ler um raio-x. Ó, aqui é uma fratura. Não sei dar laudo, mas assim. Então, eu acho que o bom médico, ele tem que saber ou ter noção das outras áreas. Imagine, chega uma amiga sua, olha esse preventivo aqui para mim. Não sei nada de ginecologia, não, vergonha, né? Então, assim, que eu não saiba tratar, mas tá ali, ó, o laudo não deu negativo para câncer, peça alguém para ver. Então, assim, eu queria também parabenizar vocês, porque eu achei, assim, que o que vocês estão fazendo está servindo também para os coleguinhas, servindo de exemplo, né? Então, Obrigado. quando vocês chegarem aqui no assunto, vocês já vão saber alguma coisa. Sim, Sim ou não? Verdade. Hoje aqui foi uma aula, né? Isso Com aqui certeza, as peças anatômicas, mostrando tudo certinho. necessidade de tudo, caso no dia a dia também, né? Fazendo na vida real, que é muito bom quando a gente vê as experiências além do conteúdo em si. É, Mas então a gente vai encerrar porque nosso tempo tá acabando aqui. pronto. Vocês aí que vão ver, seja corte, seja no Instagram, Facebook, WhatsApp, vai ter. Eu sempre esqueço do microfone. Vai ter os links aí do perfil do Instagram da nossa doutora aqui. Vai ter tudo aí embaixo na descrição. Muito obrigado pela participação a todos e boa noite. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Vocês estão de parabéns.